Marina, Gilson Marques, do Novo, e também o cientista político Adriano Cerqueira. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Quem tem razão? Deputado, eu começo com o senhor. Boa tarde uma vez mais. Tivemos uma semana intensa que começou de um jeito, mas vai terminar extremamente diferente. Tinha um governo que na segunda-feira estava comemorando, na terça-feira, melhor dizendo, estava comemorando a decisão lá do presidente do Senado de postergar a sessão conjunta da Câmara e do Senado em relação à CPMI. Bom, apareceram as imagens do general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional de confiança do presidente Lula, naquelas imagens do dia 8. Bom, agora a CPMI vai acontecer, sem contar todas as questões de idas e vindas em relação à taxação de compras de até $50. Seja bem-vindo, deputado. Como é que o senhor avalia essa semana da política e da economia do país? Muito obrigado. Primeiro, que não foi uma vitória essa semana o cancelamento, pelo contrário. A exigência de criação de CPMI são as assinaturas. Tendo as assinaturas, é obrigatório a criação. Qualquer coisa diferente disso é uma manobra, é uma desculpa, é um adiamento, enfim. E com relação às imagens, sendo extremamente querido aqui, o que comprova, sem qualquer tipo de investigação seguinte, é duas coisas. Primeiro, é que o executivo, o governo, é incompetente para averiguar fatos que somente ele tinha conhecimento. Por quê? Porque as imagens estavam sob sigilo. E depois de 100 dias, só ele tendo as imagens, ele não teve competência de averiguar qualquer tipo de irregularidade. Sendo que eles verificaram em outras situações as imagens porque alguns trechos foram divulgados na mídia de forma editada. O segundo ponto que não depende de averiguação é de que até para o sigilo que eles mesmos decretam, eles não conseguem fazer. Eles não conseguem manter a confidencialidade daquilo que eles mesmos decretam. E terceiro, é uma vontade enorme de esconder da população a verdade. Porque se eles sabiam das imagens, digamos que eles não são incompetentes, digamos que eles sabiam das imagens e aí sim decretaram sigilo, nós estamos falando de algo muito mais problemático, que aí sim, inclusive, pode ensejar um pedido de impeachment, que provavelmente será protocolado aí, com afronta aos artigos 7, 8º, 9º, lá da lei do impeachment. Muito ruim essa situação, como você bem falou, quando se pretende aí se apresenta um novo arcabouço fiscal, tendo com base os 170 bilhões de reais a mais aprovados na PEC, do teto de gastos, do estouro do teto de gastos do ano passado. O arcabouço ele prevê esse valor anualmente como já considerado daqui em diante, mais um piso de gastos, trocando aí um limite de teto para uma garantia de gastos sem qualquer contrapartida, inclusive aumentando o número de exceções para que não seja considerado o gasto, 13, afrontando a lei de responsabilidade fiscal, né, porque você perde o poder de fiscalização na medida em que a própria lei autoriza de que você não precise mais fazer contingenciamento de gastos se não respeita a meta. Então, uma atrocidade atrás da outra. O que vale é sentar no sofá e ir cama de R$100 mil. Aliás, não se sabe exatamente o que ela vai trazer da loja Hermenegildo Zen ali na Avenida da Liberdade, em Portugal também, né? Porque é outra coisa que está se perguntando a primeira-dama, fazendo menção a esses móveis caros aí que o deputado Gilson Marques trouxe. Adriano, seja bem-vindo mais uma vez também. Boa tarde a você. Porque tudo isso resvala numa ideia de que o governo vai precisar de apoio político no Congresso. Seja para, de alguma forma, tentar abafar o que a CPI vai mostrar, seja para tentar aprovar, por exemplo, o arcabouço que tinha uma discussão técnica. O governo, em algum momento, deixou de fazer essa discussão técnica nas declarações do presidente Lula, mas agora tem também esse barulho em relação ao que foi mostrado ali. O ministro Gonçalves Dias, ex-ministro agora, inclusive prestou depoimento na Polícia Federal. Na sua opinião, Adriano, como fez menção o deputado, a questão da incompetência do governo, dele não se declarar culpado, não mostrar essas imagens, aliás, muito pelo contrário, querer esconder, isso é o que vai ser a tônica a partir de agora em qualquer um dos assuntos? Boa tarde, Fioto. Boa tarde, deputado. Os que acompanham também, a Jovem Pan, muito prazer estar presente.
Com certeza, essa semana foi muito ruim para o governo, não resta a menor dúvida. Ainda estamos nessa semana, né? O governo até gostaria que já tivesse terminado. Em um dia apenas, um ministro da importância, né, que acompanha a Lula quantas décadas, né, por assim dizer, né, no primeiro e segundo mandato ele estava lá do lado do Lula, pessoa de confiança dele, ele teve que sair, né, porque não tinha como, né, e o discurso do governo mudou para querer apurar agora, né, querer endossar essa CPMI, que para ele é muito ruim, evidentemente, porque ele perde o controle da narrativa oficial. Agora, a Câmara dos Deputados, né, e também o Congresso, porque é uma CPMI, né, mista, eles vão ter canal direto, né, para poder mostrar problemas como esse, ou seja, há uma forte evidência de que o governo não soube atuar como deveria na defesa do patrimônio sob a sua guarda. As razões foram fortes o suficientes para abater o governo do Distrito Federal. Então, por tudo isso, o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, vai ficar ainda mais forte em termos de reivindicação e também de tratativas de negociação com o governo Lula. O governo Lula está em dificuldades com a Câmara dos Deputados e depois de todos esses eventos, essas dificuldades certamente aumentaram. Deputado, já volto ao senhor. Adriano, só para pegar um ponto da sua explanação aí. Quando você fala de dificuldade para o governo, a gente teve 3 momentos aí. No momento da eleição, em que a oposição estava muito forte. Quando a gente abriu as urnas lá no começo de outubro, que a gente viu qual seria o Congresso Nacional. Tanto num terço que chegou novo no Senado, quanto na Câmara, sobretudo. Depois já houve uma discussão dizendo assim, bom, talvez não seja tão isso, muita gente pode mudar de lado. O governo do PT é useiro em vezeiro na ideia de aliciar parlamentares, como já houve, inclusive, no Mensalão, e sabemos disso. Mais recentemente, o governo tenta vender uma ideia de que teria uma facilidade no Congresso, mas a gente vê cada vez mais, inclusive partidos aliados, se mostrando não exatamente tão favoráveis, até arredios à postura do governo, seja para negociar mais espaço ou não. O que é esse fato especificamente das imagens aparecendo lá, o ministro do GSI, vai, digamos, dar força para esses partidos serem, por exemplo, arredios ao governo em tentar abafar a CPMI ou até negociar mais em relação ao próprio arcabouço fiscal? Com certeza vai ser nessas duas frentes. Provavelmente já estão sofrendo muita pressão pelas redes sociais, que hoje acompanham qualquer parlamentar, em termos de pressão. Não precisa ter povo nas ruas para ter pressão popular hoje. As redes sociais com certeza estão pressionando bastante os deputados e esse aumento das assinaturas ia acontecer de qualquer jeito. O governo, quando anunciou apoio, é para não ficar mais feio ainda na história. Sim. Ele estava perdendo o controle dessas pessoas. Evidentemente, se elas vão depois, por alguma razão que seja, quererem apoiar o governo, vai ser sempre pontual. Vai ser para esse assunto aqui. Para esse assunto aqui, tá. O esforço que você vai ter que gastar para me convencer vai ser muito maior do que no passado. E, com certeza, esses deputados que podem garantir ao Lula alguma maioria simples, né, vão sempre lembrar, porque constitucional o esforço vai ser ainda muito maior. Mas o esforço para conseguir essa maioria simples vai ser muito mais custoso agora e pontual do que provavelmente estava antes desses eventos. Deputado, eu queria ouvir antes exatamente o Adriano, porque parte do que o Adriano fala é o que eu tenho ouvido aqui com frequência, mas o senhor está lá exatamente no parlamento. Como é que o senhor imagina que vai ser essa reação no Congresso Nacional, sobretudo nesses 2 assuntos? Seja para negociar ou mudar o texto do arcabouço fiscal, dessa nova regra fiscal, ou em relação, por exemplo, à CPMI, para apontar cargos, sobretudo os mais importantes na CPMI? Eu vou dividir porque são reações diferentes. Com relação à CPMI, a situação ficou extremamente complicada. Uma imagem fala mais do que em 1000 palavras. Ele estava focado em retirar assinaturas, em fazer com que esse negócio morresse. Para vocês terem ideia, eu vou falar de fato. Em 110 dias de governo, nada, zero. Eu desafio alguém aqui me indicar somente um projeto enviado pelo governo e aprovado do Congresso. Nada, nenhum. No entanto, o novo arcabouço fiscal, ele autoriza o governo, através dos políticos, a gastar mais. E aí eles têm um dilema, um impasse interno. Porque o político gosta de autorização de gastar mais.
Ele gosta de prometer de mais dinheiro, ele não gosta de limite. Então, muito embora a inação do Executivo, com relação ao arcabouço fiscal, eu sou mais pessimista, porque eles estariam trabalhando contra si próprios, na medida em que eles adoram serem pródigos, adoram gastar o dinheiro alheio, né? Aliás, cobrar imposto dos outros é ótimo, né? Quando se trata de si próprios, não se quer, mas quando é cobrar dos outros, é sempre gostoso. Ainda mais quando são os políticos que administram. Então, com relação ao arcabouço, eu acho que vai acabar sendo aprovado, não conforme o texto aqui, acho que a gente consegue despiorar bastante, mas a CPMI vai ter um desgaste enorme. E veja bem, tudo acontece de forma concomitante. São 2 dias, especialmente, de comissões de forma intensa. O governo já disse que vai destacar os melhores parlamentares para a CPMI. Ou seja, se os melhores parlamentares vão estar na CPMI, quem vai defender o arcabouço lá no plenário? Isso aqui são temas de imensa dedicação, de estudo, de notas técnicas, de análise de impacto, de atendimento de diversos setores. A CPMI é uma investigação também muito robusta. É praticamente impossível alguém dentro, que representa o governo na Câmara, ter uma capacidade de fazer as duas coisas. Sim. E também não tem tantas pessoas assim, com tanto vigor e querendo mesmo dos capacitados defender o governo nessa CPMI. Então, o governo vai ter um trabalho muito intenso, e eu diria que é uma grande chance, de fato, de quem sabe aí no segundo semestre, o Alckmin botar a faixa aí presidencial. Bom, vamos lá, porque tem um outro assunto. Eu só tenho 1 minuto para cada um dos senhores, mas a gente está falando de questão de imagem do governo. Vocês já fizeram menção, inclusive, que foi uma semana bastante difícil. Eu vou voltar a você, Adriano, por gentileza, 1 minuto. Agora aparece uma imagem da primeira-dama saindo para comprar numa loja de luxo lá em Lisboa, onde uma gravata custa quase R$1.000, para você ter uma ideia, e é uma loja de artigos masculinos, chama-se Hermenegildo Zenha, enfim, no momento em que o governo estava discutindo, por exemplo, a questão da tributação de quem compra até $50. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, já discutimos isso essa semana aqui, tem a história do custo Brasil, que afeta muito o empresário brasileiro, tem uma concorrência desleal sim, mas a gente tem que entender também como é que essas coisas ficam, porque as redes sociais estão fervendo com essas imagens agora. É muito ruim para a imagem do governo, mas um governo que se diz preocupado com os pobres, que sempre o argumento que ela apresenta para defender esse arcabouço fiscal, entre aspas, né, diz que vai taxar os ricos, que os pobres vão ficar numa situação melhor, que o governo vai poder investir nessas políticas. Só que em atos, em fatos, que a gente vê uma primeira-dama gastona, né, que gosta de luxo, que gosta de exibir marcas de luxo, e isso, evidentemente, é muito ruim para a imagem de um partido, de um governo que se diz dos pobres, dos trabalhadores. Então, com certeza, essas imagens falam muito mais que 1000 palavras, estão viralizando bastante, e mais uma vez, a primeira-dama está sendo um fator de desgaste, né? É mais um, né? No governo, ou seja, é um problemão em termos de comunicação política e social do governo, essa primeira-dama. Deputado Gilson Marques, o mesmo questionamento, por gentileza. Eu não quero retirar o Lula dessa equação. O Lula usa relógio de R$80 mil. Então, ele não pode terceirizar a hipocrisia, porque pobre tem que pagar a conta de R$50 da compra da China, mas ele vai em países capitalistas fazer passeio e imóveis de luxo, comprar itens de luxo. Alguns deles, com certeza, com dinheiro alheio, que é no caso do sofá e o caso da cama, o que é pior ainda. Juntamente, quer convencer a população de que ela precisa suar mais, trabalhar mais, sangrar mais para pagar para eles, que é isso que se trata os impostos. Você falou muito bem do ambiente de negócios. No arcabouço fiscal, em qualquer coisa que se apresente no governo, em nenhum momento se fala em facilitar. O Brasil está na posição 133 no índice de liberdade econômica, atrás do Equador, atrás da Nicarágua, atrás da Guiné, atrás do Sri Lanka.
É uma vergonha para o Brasil. Se pegar o Doing Business, várias métricas de como se fazer negócio, tanto de abertura e fechamento de empresa, registro de propriedade, enfim, é uma vergonha para o Brasil. Então, o que a gente precisa fazer é, de uma vez por todas, explicar para eles pararem de gastar o dinheiro alheio e fazerem o que eles pregam, infelizmente.